Olá, turma, tudo bem com vocês? Tô com muitas saudades, meus amores, de cada um de vocês. E hoje a gente chega para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, no qual eu espero que vocês assistam o vídeo até o final. Aproveitem para ver a descrição do que está sendo proposto hoje. Aquelas páginas que são colocadas para vocês estarem fazendo a leitura, vocês podem estar acompanhando ao longo do vídeo, que aí pode haver uma fixação melhor pela parte de vocês com relação ao que a gente vai construir hoje quanto ao conhecimento do assunto estudado. Eu espero que vocês gostem e vamos juntos para a aula de ciências. Então, turma do sexto ano, como eu falei para vocês, a gente vai estar vendo hoje os problemas com a visão e o sistema sensorial auditivo, no foco da audição. E aí a gente tem duas imagens que estão relacionadas a esses dois conteúdos que a gente vai estar vendo hoje. A gente vai encerrar a parte da visão que a gente começou na aula passada e vai começar e finalizar a parte relacionada ao sistema auditivo. Então, as lentes aí colocadas no óculos auxiliam as pessoas com problemas de visão para enxergarem melhor o que está à sua volta. Assim como a gente tem a orelha, que está relacionada à audição, né? O órgão ligado a perceber os estímulos do ambiente, que vai levar essas informações até o cérebro e vai interpretar o som que a gente está ouvindo. Então, a gente vai vendo cada parte ao longo da nossa aula. Antes de a gente falar dos problemas da visão, a gente tem que falar dos cuidados que também temos que ter com a visão. É recomendado sempre a gente estar indo no oftalmologista, que é o médico dos olhos, independente da gente estar sentindo algum sintoma. Agora, no período escolar, agora nas aulas remotas, com o uso bastante do celular, do computador. Se vocês ficarem sentindo dores de cabeça com frequência, enxergando as coisas de maneira embaçada, tendo dificuldade de enxergar distante ou que está perto, é bom passar essas informações aos responsáveis de vocês, para que eles assim levem você ao oftalmologista para cuidar do problema. Até porque quando a gente está com um problema na visão, e que a gente força demais, a gente acaba agravando. Então, já sabe, se tem algum probleminha desses, dores de cabeça com frequência, dificuldade de enxergar algo, passar essa informação aos responsáveis de cada um. E os problemas da visão, que a gente vai vendo aí, primeiro é a miopia, que no caso as pessoas que são míopes, elas têm dificuldade de enxergar os objetos que estão distantes, que estão longe. A hipermetropia é o oposto. A pessoa ela consegue visualizar os objetos que estão longe, que estão distantes, mas tem dificuldade de ver os objetos perto, ou seja, elas não conseguem focar no objeto. Nesse caso, a imagem vai formar-se depois da retina. O astigmatismo, gente, a pessoa tem a lente ou córnea de maneira irregular e isso faz com que ela veja os objetos sem foco e de maneira embaçada. A presbiopia é a perda da capacidade da acomodação visual que vai ocorrer aí por volta dos 40 anos de idade, devido ao endurecimento da lente do olho. Além desses problemas, as pessoas podem também ter conjuntivite, o glaucoma, catarata, o tracoma, assim como uma doença que está ligada mais a questões genéticas, que é o daltonismo, que vai fazer com que a pessoa não consiga distinguir as cores direito. Então, quando a pessoa é daltônica, ela tem dificuldade aí com a distinção das cores. Quanto à miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia, são problemas que podem ser resolvidos com o uso de lentes, seja em óculos ou lentes de contato. Agora, encerrando, né, a parte dos problemas que pode acontecer com a visão, a gente foca
no sistema sensorial auditivo. Então, como é que a gente escuta? O que tem na nossa orelha que permite que a gente perceba os sons? Então, a gente está vendo aí a estrutura da orelha. A nossa orelha não é apenas a parte de fora, como a gente imagina. Vamos começar a ver aí a estrutura dela a partir da imagem de fora para dentro. Externamente temos o pavilhão auricular, que é constituído por cartilagens que conseguimos mover. Sua função é capturar as ondas sonoras e conduzir elas para o interior do nosso aparelho auditivo. Também temos o canal auditivo, que será a parte aí responsável por onde as ondas sonoras irão passar. Como também, a partir do canal auditivo, a gente tem muitas glândulas que são responsáveis por produzir o cerume, que é a cera do ouvido, que vai proteger o nosso canal auditivo da entrada de agentes externos, como micro-organismos, poeira e até bichinhos. Às vezes, por muita medida de higiene, acabamos removendo toda essa cera e esses agentes estranhos acabam entrando. Então, para que a gente evite, é bom fazer sim a limpeza dessa medida, né? Não deixar acumular, mas não podemos também remover tudo, porque a gente pode desencadear aí alguma inflamação, infecção, principalmente quando a gente faz a limpeza ou insere objetos aí no nosso aparelho auditivo que não era para ser colocado e a gente prejudica na nossa audição, tá certo, gente? Então, cuidado com a maneira como vocês limpam, a gente vai ver isso também mais adiante. Então, entre a orelha externa e a orelha média, a gente tem o tímpano, que é uma membrana fina, que está ligada ao conjunto formado pelos 3 ossos da orelha média. Então, a orelha média é formada pelo martelo, o bigorna e estribo. Então, são os 3 ossinhos que vão ajudar aí na ampliação do som e são os ossos considerados menores do nosso corpo. Então, agora que vocês estão me ouvindo, as ondas sonoras estão saindo pelo celular ou computador, viajando no ar até chegar ao pavilhão auricular, que vai direcionar as ondas sonoras no seu canal auditivo. O canal auditivo manda as ondas sonoras até o tímpano. O tímpano irá vibrar, ou seja, se mexer, e irá fazer com que os ossinhos se mexam também. Conforme os ossos vão se mexendo, ele vai ampliando o estímulo sonoro. A gente também tem na nossa orelha média a tuba auditiva, que vem mais para baixo, e ela está ligada à faringe. Então, em momentos que estamos em viagem de avião, lugares com muita altitude, como também em elevadores, que sentimos uma pressão no nosso ouvido, que dá a impressão que ele tampa e volta ao normal depois. Isso acontece devido à ação da nossa tuba auditiva, de controlar a entrada e saída do ar do nosso corpo. Porque quando estamos no avião, elevador, no carro, com a variação de pressão do ar, que vai estar relacionada ao ambiente que estamos, a nossa tuba auditiva tentará permitir a entrada de ar ou a saída para que fique em equilíbrio. Já a orelha interna, ela é formada pelos canais semicirculares que estão relacionados ao nosso equilíbrio. Logo mais eu irei explicar mais sobre isso a vocês. Temos a cóclea, também chamada de caracol, assim como temos o nervo auditivo. Então, quando as ondas sonoras chegam aos nossos ossinhos da orelha média e for amplificadas, elas vão ser levadas à nossa cóclea, que irá transformar essas ondas em estímulo nervoso. E que irá receber esses estímulos, esses impulsos nervosos, é o nosso nervo auditivo, que irá conduzir o impulso nervoso até o nosso cérebro, que irá interpretar o som que estamos escutando. Algumas pessoas, gente, elas nascem sem ouvir, ou ao longo da vida delas, elas perdem a audição, causada por diversos fatores. Então, aqui no Brasil,
temos a Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é uma forma de dar acesso a essas pessoas, uma forma delas terem uma melhor comunicação, já que elas não escutam ou têm dificuldades de ouvir. E aí, retomando mais uma vez como funciona a nossa orelha, né? A gente vê aí passo a passo, o som vai ser rebatido pelas dobras da orelha externa da nossa orelha. As ondas sonoras vão viajar pelo canal auditivo, numa espécie de tubo protegido por um tecido ósseo, que transporta as informações da orelha externa para a orelha média. A movimentação faz vibrar o tímpano, que repassa essas vibrações para os 3 pequenos ossos da orelha média, que são o martelo, o bigorna e o estribo. Esses 3 ossos amplificam o som e propagam até ao órgão espirelado da orelha interna, chamado de cóclea, e ela é responsável por converter a onda sonora em sinais elétricos que irão ser captados pelo nervo auditivo e enviados até o córtex cerebral. O nosso cérebro, gente, ele, como armazena informações, ele está ligado a questões de memorizar, né? Os sons também, e aí vem muito da interpretação. Por exemplo, às vezes a gente escuta um latido, né? Um uau-uau, e aí a gente consegue identificar que aquilo é de um cachorro, assim como o miau, que é de um gato, por conta do nosso sistema de memória, do nosso cérebro. Essa interpretação realizada por ele é muito importante na percepção do som que está no ambiente. E aí, a parte relacionada ao equilíbrio, que eu falei para vocês que estaria explicando, né? Esse órgão, essa estrutura aí do nosso aparelho auditivo que está ligado ao nosso equilíbrio. Então, o nosso aparelho auditivo está ligado ao nosso equilíbrio, da nossa postura, da nossa movimentação e também direção. Lembra que falei que íamos ver mais sobre essa estrutura dos canais semicirculares, que está ligado ao equilíbrio? Então, eles que irão perceber como está a nossa postura, a inclinação, o movimento, e irá mandar essa informação ao nosso cérebro. Então, quando ficamos girando, os nossos canais semicirculares, existem neles células que têm cílios, que se movimentam de acordo com o movimento que estamos fazendo. Quando paramos de repente, esses cílios presentes nas células permanecem em movimento. Por isso que ficamos com a sensação de tontura ou que as coisas à nossa volta estão se movimentando, devido a essa questão dos cílios permanecerem em movimento. Algumas pessoas têm uma doença chamada de labirintite. São pessoas que não estão fazendo esses movimentos, o gira-gira, assim como também estão muitas vezes paradas, normalmente. E elas começam a ficar com tontura, algumas passam tão mal que chegam a vomitar. Isso acontece por causa da inflamação no canal semicirculares. Por causa de causas assim, como posso dizer para vocês, de diabetes, de pressão, entre outros fatores. Uma doença, claro, que tem tratamento, tá, gente? Então, a labirintite, ela tem tratamento, é um distúrbio que pode acontecer com sintomas de tontura e tudo mais. Problemas no sistema circulatório, diabetes pode desencadear essa tontura. E aí a gente vai ver os cuidados que a gente tem que ter com os órgãos auditivos, né? A gente tem que estar fazendo a limpeza da orelha externa com material macio. Nesse caso, com a ponta da toalha e não com o uso de cotonetes, como muitas pessoas compreendem que seja. Não introduzir objetos na orelha, como tampa de caneta, palitos, clipes e o próprio cotonete, pois com essa medida podemos estar afetando o tímpano, que é muito fininho,
né? Como a gente viu, é uma membrana. E com essa ação de introduzir o objeto e ficar mexendo, pode afetá-lo, assim prejudicando a nossa audição. Como também a gente deve evitar não ouvir música alta, né? A gente deve evitar isso. Não ouvir música alta com fone de ouvido. Não sei se vocês percebem, né? No sistema do celular, do nosso próprio celular, quando a gente está com o fone de ouvido, que a gente coloca no volume máximo, ele dá o alerta de que isso pode prejudicar a nossa audição. E realmente pode prejudicar, porque o tímpano pode vibrar até o momento de estourar, dependendo da vibração do som. E isso vai gerar prejuízos na nossa audição. Então, são formas aí da gente estar cuidando para não ter prejuízos ao longo da nossa vida com o nosso aparelho auditivo. Bom, gente, muito obrigada. Se você chegar até aqui é porque viram todo o conteúdo e eu envio aquele abraço virtual para vocês. Estou com muitas saudades. Em caso de dúvidas, podem me procurar. Anotem essas dúvidas, as curiosidades, o que achou interessante. Pesquisem também os pontos que chamam mais a atenção de vocês, tá certo? Um forte abraço, carregado de muito amor e de muita saudade para cada um de vocês.